Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento. Esse vídeo aqui é uma 14ª aula de um curso de Estatística aplicada ao Jamove. Nesse vídeo aqui, a gente continua na nossa saga de Estatística Descritiva e eu quero mostrar para vocês como a gente consegue plotar um gráfico de barras aqui no Jamove, tá? Que é muito fácil, ok? Então, para poder plotar esse gráfico aqui, basicamente a gente vem aqui em Análises, Exploração, Estatística Descritiva e a gente vai ter aqui as configurações das nossas variáveis, tá? Eu vou pegar duas variáveis contínuas aqui, para começar, né? Que é esse percentil de estresse, né? Que é um percentil baseado em um score de uma escala de estresse e um score médio de uma escala de qualidade de vida no trabalho. Quando a gente joga essas duas variáveis aqui para dentro da caixinha de variáveis, ele já cria uma tabela de estatística descritiva, né, que a gente já viu em vídeos anteriores aqui, com um N, a média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo, ok? Para a gente poder plotar um gráfico de barras, a gente clica aqui em Gráficos, Gráfico de barras, e automaticamente ele já vai plotar aqui o gráfico para a gente, tá? O gráfico de barras, basicamente, ele representa através de barras o valor da média dos meus dados e também o valor do erro, tá? Então, esse aqui é o erro, ok? Se eu não me engano, não é o erro padrão, ok? Ele não mostra aqui para a gente a configuração, mas levando em consideração o tamanho dessa barrinha aqui, eu tendo a acreditar que isso aqui é simplesmente uma medida de erro comum, ok? Então, a gente tem a média e o erro aqui dos nossos participantes, que é um gráfico muito simples, muito básico e com poucas informações para a gente, em comparação, por exemplo, com o gráfico Blockspot, que eu já ensinei vocês a plotar aqui no canal, tá? Então, vai estar aparecendo o card com o vídeo aí em cima para vocês, certo? Então, para poder plotar o gráfico de barras é muito simples, né? A gente tem algumas opções de configuração desse gráfico, como, por exemplo, a gente pode separar o gráfico, né, por uma variável categórica, né? Como, por exemplo, eu posso separar o gráfico aqui pela idade dos meus participantes, né? Então, eu quero saber, de acordo com as idades que eu classifiquei dos meus participantes aqui, qual é a média, né, e o erro atribuído para cada uma dessas categorias, né? Então, eu tenho a média aqui dos participantes jovens, né, que foi uma média de 60 de score de estresse, adultos e idosos, ou seja, os participantes jovens aqui eles estão mais estressados do que os adultos e os idosos, respectivamente, ok? E não só isso também, como a gente tem a opção aqui em cima, né, de mudar a cor do gráfico, tá? Então, se eu clico aqui nesses três pontinhos aqui em cima, nessa barra azul, né, eu tenho aqui algumas opções de configuração, de tema e de cor do gráfico, tá? O Jamove ele é muito limitado em relação à cor, então tem basicamente a cor azul, que eu posso colocar nas barrinhas, e também a cor verde, ok? E eu posso selecionar aqui alguns temas, né? Que é esse tema minimalista, que o gráfico ele fica nessa configuração. Eu tenho aqui um gráfico semelhante ao SPSS, né? Que é essa configuração. Eu tenho um tema Hadley, que é esse gráfico aqui, também semelhante ao do SPSS. E eu tenho um preto e branco, que é o que já estava configurado aqui, que é o tema padrão do Jamove, tá? De praxe, eu geralmente deixo aqui sempre padrão e cinzento, ok? Se eu quiser um gráfico colorido, eu geralmente utilizo outro software para poder configurar, tá? Eu fiz o exemplo aqui desse gráfico, né, utilizando variáveis contínuas, tá? Mas o gráfico de barras, ele também é possível de ser plotado quando a gente tem variáveis categóricas. Então, eu posso pegar aqui a idade dos meus participantes e plotar um gráfico de barras, que ele vai mostrar basicamente aqui a frequência, né, dos meus participantes em cada uma das categorias. Então, eu tenho aqui cerca de 30 e poucos participantes, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não mostra o N aqui, né? Mas aqui, ó. Eu tenho 30 e poucos participantes, por volta aqui de 35 participantes aqui em adultos, e eu tenho 30 e poucos participantes aqui, 33 participantes aqui em idosos, né? Eu posso colocar outras variáveis categóricas aqui também, que ele vai plotar gráficos mostrando em relação à concentração desses participantes para uma variável categórica, tá? Como é uma variável categórica, eu não tenho nenhuma medida de erro aqui associada, certo? Então, né, é um gráfico muito simples, não recomendo esse uso desse tipo de gráfico aqui no Jamove, né? O Excel, por exemplo, ele consegue plotar gráficos mais interessantes aqui, mas caso você queira plotar esses dados aqui dentro do Jamove, fica aí a dica para vocês, ok? Gente, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais!